Olá, você está no programa Ponte, eu sou o jornalista João Mouzinho e tenho aqui o nosso convidado também, jornalista Marcos Vasconcelos. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da OAB aqui de Alagoas, Wagner Paes. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado, João. Obrigado, Marcos. Sempre uma grande satisfação estar aqui na Band, prestando conta das nossas ações, da nossa OAB e falando um pouco sobre tudo. Presidente Wagner, a OAB é conhecida como a Casa das Garantias. Como é que você avalia o seu trabalho até aqui nesses 9 meses de mandato? Eu vejo com muita felicidade todo o trabalho que nós temos feito, sobretudo as comissões. Nós temos mais de 60 comissões que atuam de forma benemérita. Ninguém recebe nada para estar na OAB. E hoje nós estamos nas escolas públicas falando sobre igualdade racial, falando sobre homofobia, falando sobre cidadania, ou seja, levando informação a quem mais precisa. A Ordem também está atuando de forma a subsidiar a sociedade. Atuamos em várias frentes, como no caso dos moradores de bairros afetados pela Braskem. Fizemos várias audiências públicas, algumas em conjunto com a Defensoria Pública e a Associação de Moradores. Criamos o Observatório Eleitoral, que já vem fazendo um grande trabalho agora recentemente com as eleições 2022. E as comissões atuam também. Estamos recebendo vítimas de violação de direitos humanos na nossa ordem, com tratamento psicológico gratuito, em uma parceria inédita com o SESMAC. Então, a OAB voltou a atuar para a sociedade, vem atuando de forma pujante, e esse é o nosso lema: colocar a ordem à disposição não apenas da advocacia, que é importante, mas da sociedade. A gente pode dizer hoje que a OAB da sua gestão é uma gestão mais social, mais voltada para o lado humano? Com certeza. Eu acho que a ordem nunca perdeu esse lado, mas tivemos 2 anos de pandemia, o que prejudicou muito a última gestão, e na nossa gestão a gente pôde atuar em nossa plenitude, digamos assim, com toda a força e capacidade para mobilizar, aproveitando essa vontade que estava um tanto quanto estancada em todos nós, e fazer com que a OAB possa voltar, de fato, a representar a sociedade, a estar presente nas discussões, na grande arena dos debates políticos, porque quando a ordem cresce, quando a advocacia mostra o seu valor, não apenas para os seus interesses pessoais, profissionais, o que é legítimo, mas também para a sociedade, o advogado passa a ter, e a advogada passam a ter uma outra imagem. E com isso você fortalece também as prerrogativas, que são instrumentos de trabalho para a advocacia. Qual a diferença básica de ser vice-presidente e atualmente presidente da OAB? Muito grande a diferença. Porque tudo depende do presidente. O sistema presidencialista depende muito da condução do presidente. Tivemos uma gestão com o presidente Nivaldo, que é um grande amigo, uma pessoa muito boa, muito correta, mas cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua maneira de pensar, de entender. Como eu já falei aqui, foram 2 anos de pandemia, o que prejudicou demais o trabalho da última gestão. E na nossa gestão, a gente pôde colocar em prática, pôde descentralizar muitas decisões, pôde fazer com que as comissões atuassem com toda independência, com toda a sua força de vontade. Então, assim, estar na presidência e poder também contar com outro grupo, um grupo que tem muita gente boa, que veio trabalhar, que veio fortalecer. Então, isso permite que a gente possa fazer uma gestão muito mais compartilhada, digamos assim. Marcos Vasconcelos. Bem, Wagner, a gente tinha a ideia, né, e era sempre assim, o presidente da OAB, tanto nacional quanto do Estado, era uma pessoa de uma certa idade. Né, e aí essa coisa vem se configurando, vem se modificando. A sua gestão, né, o senhor é um rapaz mais um advogado, um presidente novo, se comparado com as gestões passadas. Né. A sua visão, como é essa OAB agora mais jovem na sua gestão? Veja, Marcos, na verdade, desde o Tiago Bonfim, que foi o presidente mais novo da OAB Alagoas, Tiago foi presidente com 34 anos, salvo engano. Nivaldo também foi presidente novo, a própria Fernanda Marinella também foi presidente nova. Eu já estou com 41, então não sou tão novo assim. Mas acredito que a quantidade de novos advogados e advogadas que surgem todos os anos faz com que hoje, por exemplo, acho que mais de 60% da advocacia seja formada por pessoas com menos idade, e isso tudo também reflete na capacidade de aglutinação política. Então, aquele que se coloca como candidato a presidente, ele tem que ter uma capilaridade maior nesse público mais novo.
Então, talvez por isso, candidatos mais jovens, professores, como é o caso Fernanda, de Tiago, no meu caso, com mais de 15 anos de ensino jurídico superior. Então, isso permite que você tenha mais proximidade com o grupo da advocacia mais nova, que faz parte hoje, talvez, o maior eleitorado hoje da ordem. E falando em jovem advocacia, presidente, como a OAB tem trabalhado por essa jovem advocacia? Como é que tem promovido essa relação? Nós temos trabalhado com muito afinco. Criamos vários eventos voltados para a advocacia. Fizemos um evento inédito no Sertão, um evento feito em parceria entre 3 OABs, OAB de Pernambuco, OAB de Sergipe, OAB da Bahia, OAB de Pernambuco e OAB Alagoas, que aconteceu em Paulo Afonso, para a advocacia jovem do Sertão. Fizemos agora o encontro estadual da jovem advocacia aqui em Alagoas, que foi um sucesso, inclusive com vários cursos de mentoria. O nosso objetivo é acolher, desde a graduação, aquele que está se preparando para entrar no mercado, fazer com que ele se sinta em casa e tenha o menor impacto quando se forme, quando receba a sua ordem, inspirá-lo e abrir novos horizontes para ele de mercado de trabalho. A ordem não tem o papel, por exemplo, de empregar os advogados, mas ela pode mostrar um novo horizonte, um novo caminho. E é isso que a gente tem buscado fazer. Vamos fazer vários eventos em várias áreas do direito que são pouco exploradas, como o LGPD, como o Compliance, como um evento agora que vamos fazer no final do ano, nos dias 3 e 4 de novembro, junto com a Noreg, junto com os cartórios, para buscar uma desjudicialização. Existe um nicho de mercado que é pouco explorado, que é a advocacia junto aos cartórios, fruto também de muita burocracia, muita dificuldade de atendimento por parte ainda do setor, do serviço público de maneira geral do Brasil. Então, isso são formas de tentar acolher, inspirar e fazer com que ele se capacite para entrar nesses novos nichos de mercado. Ou seja, o direito, assim como a vida, é muito cambiável, então todos os dias surgem oportunidades. E a gente acredita muito no ser humano, na capacidade infinita que tem o ser humano de se desenvolver e buscar novas aptidões e se adequar às mudanças que a realidade propõe todos os dias. E por muitas vezes, presidente, o homem e a mulher passam no exame da ordem, pega a sua carteira e no dia seguinte não sabe para onde vai. Tipo, e agora? Vou advogar, vou para um escritório, vou montar meu escritório. Eu acho que essa é uma realidade que existe bastante aqui no estado de Alagoas. Existe muito. Alagoas, por ser um estado que ainda é pouco desenvolvido do ponto de vista de grandes empresas, quando você vai para outros estados mais desenvolvidos, é mais fácil. A advocacia, você abre o seu escritório, no outro dia você já consegue ter alguns contatos, alguns empresários, micro e pequenos empreendedores. Em Alagoas ainda é mais difícil. Eu passei por isso. Quando eu me formei, eu não tenho pai nem mãe da área jurídica, meus pais moravam no interior, eu morei na casa de tios para poder me formar na UFAL, e quando eu me formei, eu fiquei perdido. O que é que eu vou fazer agora? Então, na época a OAB não tinha esse trabalho que você vem realizando? Não tinha esse trabalho de acolhimento, Já tinha algumas comissões que a gente podia entrar, lembro do Omar me ligando para participar, mas na época eu era muito novo, não tinha interesse em participar de comissões, nem me sentia preparado para tanto. Faltava o que a gente tem hoje, que é uma estrutura, por exemplo, do Conselho da Jovem Advocacia, uma ESA mais vocacionada para esse acolhimento e inclusão da jovem advocacia. Então eu fui no Banco do Brasil, tirei um empréstimo, passei 3 anos pagando, montei minha salinha com mais 2 sócios e tive muita dificuldade nos primeiros anos. Tive que conciliar também um trabalho no cursinho, no cursinho preparatório que tinha, para a prova da OAB, para poder ter alguma fonte de renda. Então isso é muito mais difícil a vida da advocacia, quando você não tem já uma estrutura preparada para trabalhar, ou já não está num grande escritório. Então, a nossa missão é essa, Temos grandes projetos como o OAB Bank Digital, que se tudo der certo, num breve espaço de tempo teremos a OAB pode servir também de braço de apoio, de arranjo de pagamento para uma instituição financeira e permitir acesso a linhas de crédito com juros menores, para que você possa comprar a sua estrutura, montar o seu escritório. A OAB vem trabalhando também nos equipamentos e salas compartilhadas. Tivemos uma grande oportunidade agora de inaugurar uma sala no Benito Bentes, ou seja, aquela advocacia na parte alta, ela, João, não era nem procurada para pedir voto. Era totalmente esquecida. Eles não sabiam o que era o OAB. E nós inovamos ao fazer campanha lá no Graciliano Ramos, no Benito Bentes, no Tabuleiro dos Martins. E aí nos comprometemos. Eram locais esquecidos, vamos dizer assim. Esquecidos, nem para pedir voto.
Porque às vezes você vai pedir voto e quando vai para a gestão você esquece. Lá nem para pedir voto as pessoas iam. Então nós inovamos durante a nossa campanha e nos comprometemos, que seria uma pauta criar uma estrutura da ordem lá naquela região. E o compromisso foi firmado? Já foi feito. Já foi inaugurada uma sala que recebeu inclusive o nome da Maria Aparecida Bezerra, que foi aquela advogada vítima de feminicídio. Temos uma grande homenagem, inclusive o Conselho Federal veio para cá, para Alagoas, para inaugurar a sala, lançar uma campanha de combate à violência contra a mulher. E nós cumprimos a missão, estruturamos. A sala ficou linda, muito bem estruturada, fica vizinho à Defensoria Pública, na mesma galeria lá perto do shopping. Então, assim, essa é a forma que a gente tem de encolher, de diminuir a distância entre a ordem da lei de Jacarecica e a advocacia da ponta, a advocacia que está na parte alta, que está no interior, né? Estamos aparelhando também outras estruturas, como em Teotônio Vilela, lançamos uma sala, a primeira sala 24 horas. A interiorização desse trabalho. Interiorização, que é um compromisso forte da nossa gestão e também da gestão do Conselho Federal. Marcos. Agora, Wagner, você mencionou com relação a esse jovem, essa turma que está aí se formando, né? Ela realmente está preparada? A faculdade está preparando? Ou eles não estão interessados tanto, né, em se dedicar ao estudo, já que na prova da UAB temos aí em torno de 20% da aprovação desse profissional que está entrando no mercado? Veja bem, Marcos, hoje a gente tem uma grande dificuldade. O país não comporta tanta formação em curso de direito. O Brasil tem mais advogados e advogadas que o resto de todo mundo. Isso é um dado sensível e que precisa ser analisado por políticas públicas que visam o crescimento do país. Um país não é construído só por advogados. A advocacia é importante, é a profissão que eu amo, que eu tenho paixão. Costumo dizer que se eu nascesse 10, 20 vezes, queria ser advogado. Mas o país precisa de engenheiros, precisa de técnicos, precisa de médicos. E houve uma proliferação muito grande de faculdades de direito, uma mercantilização muito grande. O curso de direito é um curso que exige muita capacidade de leitura, gostar de escrever, ter desenvoltura para falar em público, o que não é fácil. Então, muitas pessoas, durante o período, na última década, entraram no curso de direito na busca de estabilidade, de procurar fazer um concurso público, ter aquele emprego certo, aquela renda garantida. E aí, com a mudança das circunstâncias econômicas, enfim, hoje os concursos estão cada vez mais raros e ficou uma gama enorme de profissionais no mercado de trabalho sem muita expectativa. Sem contar outras pessoas que se formam sem muita vontade, vão fazendo o curso, terminando, e a gente sempre colocava, olha, é a sua vida que está aqui. Você vai passar a dedicar 5 anos da sua vida, talvez os melhores 5 anos, né, que você está na plenitude da juventude, num curso que você não gosta ou que você não tem aptidão. Então é importante você fazer essa reflexão. Mas são muitas faculdades de direito, muita gente se formando e com certeza a grande parcela não está preparada para o mercado de trabalho. Um mercado cada vez mais concorrido, com todas as alterações tecnológicas que a pandemia nos impôs a poder nos adaptar a essa nova realidade. Então, assim, a nossa missão é árdua, mas faz parte da preparação e trabalhar com o que aparece de novo também no mercado para direcionar essa nova advocacia. Presidente, no Brasil existe um advogado para cada 164 mil habitantes. Como é que está essa realidade aqui em Alagoas hoje? Em Alagoas talvez seja ainda mais difícil, por todas as condições econômicas, políticas do nosso estado, e esse é o grande desafio. A gente tentar abrir espaço de trabalho para a advocacia, abrir novos horizontes, preparar a advocacia e não só a jovem advocacia. É importante a gente fazer um trabalho também com a advocacia mais experiente e que está sofrendo muito com as questões tecnológicas. Então temos muitos bons advogados e advogadas que hoje têm dificuldade em se manter no mercado por conta da idade, por conta das alterações tecnológicas, né? Nós somos jovens e temos as nossas dificuldades. As crianças já nascem, parece que adaptadas a essa nova realidade, sabem mexer em tudo. E a gente, considerados novos, ainda temos dificuldade. Imagine quem está com 65, 70 anos de idade. Há uma necessidade real de capacitação desse público. Há uma necessidade de capacitar esse pessoal, há uma necessidade de estar mais próximo deles, há uma necessidade de cuidar também, e a Ordem tem esse papel. Nós temos uma caixa de assistência da advocacia,
que tem o papel de cuidar da advocacia, presidido hoje pelo Leonardo de Moraes, grande criminalista, nosso querido amigo. Então, temos um grande projeto que é revitalizar o prédio histórico no centro. Já iniciamos as obras, a primeira fase já está em andamento e ali vai funcionar como uma casa da cidadania. As comissões atuando, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Igualdade Racial, Comissão de Defesa do Consumidor, tudo funcionando ali para atender a sociedade. E também no espaço próprio, a gente vai construir um espaço, um centro de apoio médico. Não é um hospital, não é uma clínica, mas é um pequeno espaço para dar pelo menos um primeiro acolhimento para quem precisa. Pelo menos com um clínico geral, um odontólogo, um psicólogo, um fisioterapeuta, para dar um suporte à advocacia. Hoje a gente sabe que até quem tem plano de saúde tem dificuldade. Você quer marcar uma consulta, às vezes demora 3 meses para você conseguir uma consulta. Então, pelo menos ter um espaço para dar um suporte, um primeiro atendimento para a advocacia, é um dos objetivos com a revitalização do prédio histórico, que inclusive também vai albergar um memorial da advocacia. Contar um pouco da história da advocacia, da sua importância durante toda a história do país, história de Alagoas, para a sociedade. Presidente, voltando a essa questão do quantitativo de advogados, né, o Brasil tem cerca de 1.300.000 advogados. Em Alagoas, qual é esse número hoje na prática? Quantos advogados exercem sua atividade? Nós estamos, inclusive, boa pergunta, João, a gente lançou um censo da advocacia. A ideia é a gente identificar de fato quem está exercendo a advocacia. Nós temos hoje quase 20 mil inscritos na ordem, mas alguns já licenciados, outros já pediram cancelamento porque passaram em concurso, outros têm a ordem, mas não exercem a advocacia. Então, tem colegas que estão sendo empresários com restaurantes, outros trabalhando em outro ramo, outros estão na corretagem, outros estão em outros ambientes, médicos que são advogados e têm a carteira da ordem, porque tem alguns benefícios em alguns estabelecimentos. Então, tem tudo. A gente fez o censo para realmente identificar quem está de fato exercendo. Pelas últimas eleições, tendo em vista que só vota quem está apto, mas é quem está adimplente também para votar, estimamos que algo em torno de 12 mil advogados estão exercendo a atividade da advocacia. Só que eu acredito que desses 12 mil, ainda tem alguns que não exercem. E só o censo realmente vai dar para a gente essa precisão em relação ao quantitativo de exercer efetivamente. Ou seja, quem vive da advocacia. Quem vive, por exemplo, tem muitos colegas que têm OAB, mas são apenas professores. Não gostam, não querem exercer, se dedicam a... Outros são advogados e professores. Né? Então, você precisa saber, de fato, quem está exercendo e como poder ajudá-los. O objetivo do censo é esse, é conhecer a realidade da advocacia para poder melhor servir. Presidente, hoje a gente pode dizer que o mercado aqui em Alagoas está exacerbado ou não? Ainda não? Está, com certeza. Com certeza. A quantidade de advogados é muito grande para pouca demanda. Agora, eu repito sempre, eu acredito muito na capacidade da advocacia. O advogado sempre vai inventar ou descobrir outras oportunidades de conseguir ser útil. Então, por exemplo, no estado pobre como Alagoas, a atuação da advocacia previdenciária ela é fundamental. Eu costumo dizer, aliás, o Mário Sérgio Cortella sempre nos lembra que a vaca não dá leite. Nós temos que ir lá, pegar na teta da vaca e tirar o leite. A Previdência Social não distribui benefício. Ela não sai batendo na porta do cidadão em Coité do Nó, em Jacaré dos Homens, no interior, dizendo, olha, o senhor tem direito a um benefício rural, que é um trabalhador rural. Não faz isso. Se a advocacia não for lá na ponta, buscar aquele cidadão, botar no seu carro, pagar muitas vezes um lanche, uma comida, porque a pessoa passa dificuldade, pagar o exame médico, para poder saber se ele tem direito, depois entrar com o pedido administrativo, que o INSS muitas vezes nega, mesmo sabendo que tem direito, muitas vezes nega, por determinações, enfim, por orientação política que seja, enfim, não nos cabe aqui entrar nesse mérito, para depois ter uma ação judicial. Então veja o papel da advocacia hoje com a população que mais precisa, população carente. Então assim, sempre vão surgir novas necessidades, né? A advocacia trabalhista, a advocacia extrajudicial, enfim. Acredito que por mais saturado esteja o mercado, ele de fato está, porque a quantidade de gente que entra no mercado todos os anos é muito grande e é praticamente impossível que todos tenham espaço ou que tenham até aptidão, afinidade, enfim, talento para a coisa, dar suporte a esse mercado, né? Mas eu acredito muito no ser humano e acho que sempre vai ter espaço para quem trabalha, para quem estuda. Marcos. Voltando ainda ao exame da ordem, o Wagner, né?
É tão difícil a prova assim mesmo, né? Já chegou a se avaliar a OAB Nacional, olha, ou a gente tá muito pesado esse exame da ordem, ou que avaliação tem para que a gente só tenha 20%, né, desses alunos, dos formandos que terminam o curso para poder passar nesse exame da ordem? Que avaliação vocês já se reuniram, já fizeram essa avaliação? Né? Tá bom o exame da ordem? Que prova é essa que só 20% consegue essa aprovação? Eu costumo dizer que o exame da ordem, ele não é tão difícil, ele de fato é uma prova difícil, mas para aquele estudante que se preparou os últimos 5 anos, ele não vai ter grandes dificuldades para passar. Agora eu venho repetindo isso, é preciso que você goste de estudar, goste de ler, tenha aptidão para a coisa. Então, se você fez uma boa faculdade, você estudou, se preparou, o estudante não tem dificuldade. Porque está surgindo até cursinho agora para poder o exame da ordem. O curso preparatório para a ordem. Exatamente. E hoje tem outros mecanismos. A OAB, por exemplo, deu uma amenizada, digamos assim, o Conselho Federal. Hoje tem se você passou na primeira fase, perdeu na segunda, você pode depois fazer só a segunda fase para tentar passar na outra oportunidade, né? Tem várias oportunidades de você fazer o exame da ordem. Então, assim, eu acho que não é difícil. Eu acho que não é também tão fácil, mas é preciso que seja. É o mal necessário para a gente poder ter um mínimo de preparação desses profissionais dentro do mercado de trabalho. Presidente, obrigado. A gente vai para o intervalo e volta já já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, estamos de volta com o programa Ponte. Eu tenho aqui comigo como convidado o jornalista Marcos Vasconcelos e o nosso entrevistado de hoje é o presidente da OAB aqui em Alagoas, o Wagner Paz. Wagner, a gente vinha tratando no primeiro bloco sobre a questão do exame da OAB. Na sua avaliação, existe uma reserva de mercado, existe um filtro para a questão do exame da OAB na prática ou não? É algo necessário hoje? Eu acho que é um mal necessário. Não se trata de reserva de mercado, até porque nós temos, como você falou, 1.300.000 advogados. Então tem advogado para todo mundo e que bom que assim seja. Quanto mais advogados, como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mais defensores da dignidade humana nós temos. Mas de fato o mercado está muito cheio, muito repleto de grandes advogados e que precisa de um filtro. Afinal de contas a gente lida com a vida das pessoas, são ações que dizem respeito a cirurgias, a plano de saúde, ações diz respeito à própria dignidade como mínimo existencial, ações de pensão, divórcio, enfim, lida com o patrimônio das pessoas. Eu acho que é necessário sim o exame da ordem, sobretudo porque o MEC entende como sendo apenas opinativo para esse da ordem. Então muitas faculdades hoje há uma proliferação de cursos, por exemplo, de direito à distância, o que eu vejo com bastante dificuldade. Você é favorável? Não, não sou. O curso de Direito, ele precisa ter o professor presencialmente. Você fala da precarização do ensino jurídico, né? Então, um professor só dá aula para não sei quantos alunos pelo sistema de educação à distância. Eu sou favorável à educação à distância para outras profissões, outras atividades que não tenham a necessidade como tem o curso de Direito. É preciso ter um pouquinho de sensibilidade para atuar como advogada, formar futuros magistrados, futuros promotores e promotoras de justiça. Então, assim, isso precisa de um contato presencial. Eu lembro que quando eu estava no último ano da Universidade Federal de Alagoas, a gente recebia e atendia a população carente, né, lá próxima da UFAL, para fazer
divórcio, para fazer a separação, para fazer a pensão alimentícia. Aquilo ali mudava a nossa vida. Passávamos a enxergar aquele ser humano de outra forma. Então, a preparação presencial ela é totalmente diferente. Então, você forma não apenas um profissional, mas seres humanos. Então, sem esse contato presencial com os profissionais na área, com o último ano de graduação, com o escritório jurídico, o escritório modelo, como se chamava antigamente, o núcleo de prática jurídica, né, como atualmente é chamado, isso com certeza não vai levar o profissional a ter uma formação humana completa ao nosso sentido. Presidente, a mercantilização da educação, com esse grande número de faculdades, de universidades, é um dos problemas que acarreta essa situação? Isso é um grande problema. Faculdades que não têm uma biblioteca atualizada, com professores que não têm curso de mestrado, doutorado, nem especialização às vezes, né? Estruturas precárias, algo que se chama do estelionato educacional, né? E a Ordem vem combatendo isso, com pareceres informando... O MEC é corresponsável? Eu acredito que sim. O MEC tem grande parcela de responsabilidade sobre isso. Hoje se consegue facilmente abrir uma faculdade de direito e tal? Existe essa facilidade na prática hoje aqui no Brasil? Existe. A OAB tenta combater isso de que forma? Com os pareceres, com a atuação, com as comissões de ensino jurídico no Conselho Federal, a Comissão Federal de Educação Jurídica, né, com os debates públicos sobre o tema. Veja que os cursos de medicina passaram acho que quase 15 ou 20 anos para poder terem novas faculdades de medicina. E os cursos de direito, todos os anos surgindo novas faculdades, como se fosse salvação de toda a sociedade formar profissionais de área de direito. Então, acho que precisamos pensar, sobretudo porque o mundo hoje, ele demanda novas profissões. Eu acho que é uma busca muito mais hoje pela satisfação pessoal de cada ser humano, que consegue se autodesenvolver em outras áreas até então não tradicionais. A gente comentava aqui há pouco que nós somos criados para sermos médicos, engenheiros e advogados. Profissões tradicionais, odontólogos. Quando hoje você tem pessoas que se realizam pessoal e profissional e financeiramente com arte, né, com a fotografia, sendo chefes de cozinha, né, criando aplicativos em outras áreas, infinitas áreas, e elas se realizam. Então, aqueles profissionais que às vezes estão financeiramente bem resolvidos, mas pessoalmente são pessoas que trazem aquela, digamos assim, uma certa depressão, porque não são plenos, não são felizes. Então, eu acredito que o mundo mudou, as pessoas têm uma nova realidade hoje, se realizam de outras formas e conseguem explorar os seus potenciais, seus talentos, que não necessariamente seja de ser os tradicionais médicos, engenheiros, advogados, dentistas, enfim. Porque o grande problema, Wagner, que eu avalio é o profissional não vocacionado. Muitas vezes o camarada está ali na advocacia por uma imposição familiar, uma imposição social, como você bem colocou aqui, a questão de profissões tradicionais, ou seja, a felicidade em primeiro lugar, ela não está posta hoje na advocacia, vamos dizer assim. Perfeito. A gente conversava agora há pouco, eu dizia, os meus pais me acordavam de manhã já com o jornal, na época tinha o jornal lá com a sua oportunidade de emprego, vai ter concurso do IBGE, vai ter concurso não sei aonde, concurso do TJ, e dizia, eu quero ser advogado. Eu tinha essa vocação para a advocacia. Aí, meu filho, você tem dificuldade, eu sei, mas era o que eu queria fazer. E a gente costuma comparar com o diabo, dizer, a gente vive a Deus de Ará. Você planta sem saber se vai colher. No final, ainda depende da boa vontade do magistrado, se vai conceder os honorários ou não, coisa que não deveria ser assim, porque o Código de Processo Civil é taxativo. Mas a gente, às vezes, ganha e não leva. E a advocacia é isso, talvez seja a beleza da profissão. A gente não tem a opção de defender, por exemplo, direitos humanos, a democracia. É a nossa missão constitucional e não recebemos por isso. Enfim, então você tem que buscar a vocação, ser feliz no que lhe realiza como ser humano. Senão, se eu tivesse feito concurso para juiz, talvez estivesse melhor, mais bem relacionado, mas não seria feliz, não seria pleno, digamos assim. Wagner, falando em magistrados, em relação com o Poder Judiciário, como anda a questão das prerrogativas junto aos magistrados? Como é que está a situação hoje aqui em Alagoas? Perfeito. A gente vem fazendo um grande trabalho de conscientização. Afinal de contas, vivemos numa república. E na república, o dono da coisa pública não é o magistrado, é o cidadão. Não é o promotor, não é o servidor, não é o advogado, é o cidadão. E nós de advocacia representamos o cidadão e a cidadã. Quando uma advogada e o advogado vão ao judiciário buscar falar com o magistrado, não vão pedir em causa própria, em nome próprio. Pode até pedir, mas não é a regra.
A regra é pedir por alguém. Nós somos interlocutores. Então, aquele cidadão precisa de uma cirurgia, que o plano de saúde negou. Se ele não fizer, ele morre, ou vai ter uma deformidade permanente. Então, eu preciso falar com o magistrado para sair uma liminar naquele tempo. Uma decisão de urgência, digamos assim. E isso muitas vezes é mal compreendido. Então, o magistrado já vem um advogado, mas não é para o advogado. Então, mostrar que, de certa forma, respeitar a República, respeitar o cidadão, atender a advocacia. Prerrogativa nada mais é do que instrumento de trabalho, não é privilégio. Ter o direito de fala na sustentação oral é exercer a tutela jurisdicional, o direito de ação daquela cidadã, daquele cidadão, em sua plenitude. Se eu não puder sustentar, for privado, for tolhido, ele não vai ter direito a uma ação efetiva, plena. O direito de convencer o magistrado que se ele não receber aquela pensão alimentícia, a mãe não receber a pensão alimentícia naquele momento, os filhos podem passar fome. Então, essas prerrogativas de advocacia são instrumentos necessários de fazer garantir que o cidadão tenha uma ação, uma tutela jurisdicional plena e efetiva. Então, a nossa missão é conscientizar, mas em alguns casos vamos representar também para que os maus profissionais, aqueles que não entendam o papel e o valor da advocacia enquanto profissão, enquanto voz constitucional do cidadão, entendam através dos mecanismos jurídicos que são a representação, enfim, corregedoria. Ainda há muitos juízes, Wagner, ainda há muitos magistrados que não recebem advogados, ainda existe essa cultura aqui em Alagoas? Ainda existe a cultura, a dificuldade, existe muita má vontade por parte de alguns, lógico que não é a maioria, a grande maioria são bons profissionais, né? São bons magistrados, boas magistradas, que têm uma formação humana diferenciada, por isso a importância do curso de Direito, ter uma formação humana, ter uma presença de professores que possam, enfim, mostrar toda a importância da profissão. Então, vem melhorando muito. Inclusive, o Tribunal de Justiça, nessa última gestão, fez questão de levar os novos magistrados aprovados do concurso para conhecer a ordem, conhecer a Defensoria Pública, conhecer o Tribunal, conhecer as realidades, poder compreender e melhor servir. Porque, afinal de contas, tanto a advocacia está servindo ao cidadão, quanto o Ministério Público, quanto o magistrado. Então, temos bons representantes. Por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça hoje foi magistrado durante muito tempo e sempre recebeu muito bem a advocacia. O hoje Procurador-Geral de Justiça, Dr. Márcio Roberto, é uma pessoa que tem uma formação humana também muito diferenciada, tem um atendimento. Então, não é para ser bons exemplos e poucos, é para que isso seja regra absoluta. O atendimento à advocacia é o atendimento à cidadania. E a OAB tem representado esses maus magistrados, vamos dizer assim, Wagner? Tem entrado com ações no CNJ? Como é que tem procedido a OAB? A OAB, ao longo da sua história, sempre fez esse trabalho. Na última gestão teve algumas representações. Nesse ano temos 4 ou 5 representações que estão pautadas já para esse mês, para que a gente tenha alguma resposta. Conseguimos, em alguns casos, resolver com diálogo, indo conversar com o magistrado, mostrando a conscientização, e magistrados que não atendiam ou que não compreendiam a importância, ou já estão atendendo, enfim. Então, assim, acho que esse é o caminho. A conversa, o diálogo, tentar sempre mostrar a relevância. Quando eles compreendem isso, fica mais fácil. Por óbvio, a gente entende. A quantidade de advogados hoje é muito grande, as demandas se multiplicam e muitas vezes o magistrado não consegue atender naquele momento. E nenhum advogado ou advogada em sã consciência vai pedir para interromper uma audiência para falar com o magistrado. Não, a gente pode aguardar. Agora, não pode ser atendido uma vez por semana, de acordo com às 5 horas da tarde, numa quinta-feira, apenas, toda a advocacia. Até porque temos recursos digitais hoje, tecnológicos, que permitem você resolver o problema sem o contato presencial. Então, só vai no fórum hoje, eu repito sempre, botar uma gravata, gastar uma gasolina no preço que está hoje, no sol quente que faz aqui em Maceió, Alagoas, do Sertão, para despachar com o magistrado, se realmente for indispensável. Se conseguir resolver por outros mecanismos, por outras formas, pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelos aplicativos aí, o advogado não vai no judiciário, não vai presencialmente mais. Então, se ele vai, é porque realmente a parte precisa. Não pode prescindir daquele despacho presencial, sob pena de perecer um direito importante para aquela pessoa. Bom senso e equilíbrio é sempre bom para os magistrados. E o interessante também, né, o Wagner, é que para se chegar a ser magistrado, foi advogado um dia, né? E por quê? Não é possível que ele não sentiu na pele esse atendimento, essa necessidade, essa falta de um atendimento? Exatamente. Foi ou deveria ter sido advogado, ou advogado muitas vezes não exerce
Muitas vezes apenas participa de um processo, né, ou faz um outro estágio que equivale, que é admitido e acaba chegando-se magistrado. Tenha certeza disso. Os magistrados e magistradas que exerceram a advocacia, mesmo que seja na defensoria pública, que é uma advocacia muito especializada, né, é muito rica a experiência da advocacia pública, tanto da procuradoria como da defensoria, exerceu a advocacia em qualquer área, a Advocacia Geral da União, procurador, enfim, tem uma outra forma de ver a advocacia privada, tem outra forma de receber o advogado e a advogada. Então, assim, é muito importante essa formação para que o magistrado e a magistrada percorram esses caminhos para poder chegar até a magistratura. Agora, outro ponto, Wagner. Quando se falava antes, olha, é um advogado, então aquela pessoa era uma pessoa que tinha até um respeito, né? Era o conhecedor das leis, pela conduta ilibada. E, ultimamente, a gente tem visto, olha, é advogado, mas essa conduta não está tão, né, diante das leis. É aquela história, as gerações que estão surgindo aí, eu quero ter direitos, eu não quero ter deveres. Isso também, pela quantidade de advogados formados, né, alguns extrapolam, chega a esse ponto. Como a OAB está trabalhando esse advogado que só quer ter direitos, não quer ter deveres? Buscando sempre conscientizar, preparar através da Escola Superior de Advocacia com um curso de formação. Esse curso de formação hoje, a gente está fazendo ele nas subseções do interior. Antes era feito só aqui em Maceió. A gente está levando para as subseções, com matérias inovadoras, com um reforço e curso, caravana do curso de ética para a advocacia. Então, o que você falou é importante. Muita gente se forma e acha que comprar um terno bacana, comprar um carro bacana, vai ser sinônimo de sucesso. E não é. A advocacia, ela demanda um tempo. Os 5 primeiros anos é um Deus nos acuda. Você vive sem saber como vai pagar as contas, mas quem passa por essa provação nesse período, quem tem resiliência, é uma profissão que exige isso da advocacia, muita resiliência, muita capacidade de aguentar a adversidade. Quem passa por isso acaba no final tendo uma advocacia consolidada. E muitas vezes não vai ter um terno caro, vai ter um carro caro, mas vai ter o respeito pela capacidade jurídica. Eu sempre acreditei nisso. Né? Eu estou nessa parcela que nunca tive um carro importado, que nunca tive esse tipo de luxo, e sempre eu me senti como um advogado, pelo menos respeitado, por aqueles que me conheciam, pelo trabalho. Por quê? Porque fui buscar onde? Na formação, na pós-graduação, no mestrado, escrevendo artigos, escrevendo livro, né, participando de eventos, sempre procurei participar de eventos para fazer um network, isso é muito importante para a advocacia. Então, aquele caminho mais difícil, mas que no final é mais recompensador. Então, mostrar para a advocacia que a advocacia é como na canção também, é luta renhida, né? A vida é luta renhida. Né? Viver é lutar, a vida é combate que os fracos abatem e os fortes só podem exaltar. A advocacia é isso. É resistir, é persistir, ter resiliência e estar vocacionado para servir, para atender a quem mais precisa. E isso é que muita gente não compreende. A advocacia, o meu filho me perguntou uma vez, pai, o que advogado faz? O que é advocacia? Eu disse, filho, eu fiquei pensando assim, o que é que eu vou dizer para uma criança de 4 anos? Como é que eu vou explicar a advocacia? Eu disse, filho, papai ajuda as pessoas. Papai ajuda as pessoas. E é isso que a gente faz. Chega um casal que está em divórcio, você ajuda a conciliar, ajuda uma pessoa a fazer uma cirurgia que ela precisava naquele momento. Então você traz uma paz de espírito para aquela família, você está ajudando. Então você ter essa consciência e saber que vai ser difícil, como a vida é difícil. A busca pela estabilidade, ela é ilusória. Vem a pandemia e mostra para a gente que você pode ser magistrado, pode ser médico, presidente da República, pode ser o que for. E você não tem o controle sobre a vida, o imponderável. Então, eu acho que falta muito isso, a gente conscientizar sobre a importância e o valor, resgatar, não parar, não ser um estanque contra as modernidades, contra a atualização que é precisa de mercado de trabalho para a advocacia, não isso. Mas não perder o espírito que nos levou a ser referenciado na Constituição, de defesa da democracia, das instituições, todo o passado da advocacia em defesa da redemocratização, enfim, dos direitos humanos. Isso foi muito importante para que a gente chegasse aqui com uma profissão valorizada e respeitada. Presidente Wagner, tocar num tema sensível, a OAB Nacional foi acusada, vamos dizer assim, recentemente de agir politicamente. Como é que você vê essas acusações? Como é que você vê o comportamento da OAB Nacional em algumas gestões anteriores? Qual a sua visão? Eu acho que a ordem tem que se manter sempre equidistante dos movimentos políticos. Eu costumo dizer que a nossa bandeira, a bandeira ideológica da OAB é a Constituição. A OAB tem que se pautar sempre pelo respeito aos direitos e garantias fundamentais.
Por quê? Porque ela se mantendo equidistante, ela vai combater de onde vier a violação à Constituição. Acho que na última gestão, de certa forma, o presidente Felipe Santa Cruz esteve muito vocacionado ou direcionado politicamente. Acho que essa gestão do Conselho Federal se mantém mais distante do processo. Houve uma questão pessoal, de fato, isso não pode ser esquecido, uma questão muito pessoal do presidente da República com o presidente da OAB, e isso acabou levando o debate para um outro caminho, e a instituição foi junto. Então isso prejudicou demais o relacionamento da instituição. Houve dificuldade do presidente Santa Cruz de conduzir o próprio Conselho Federal. Faltou equilíbrio? Faltou um pouco de parcimônia, digamos assim. E hoje eu vejo no presidente Alberto Simonetti uma nova postura, um novo posicionamento. Acredito que a Ordem vai ainda atuar muito em inúmeras situações e vai voltar a ser a OAB da sociedade brasileira, sobretudo. Presidente, recentemente houve um caso de intolerância política contra uma advogada aqui em Maceió. Como é que você vê essas questões da intolerância e, sobretudo, esses ataques aos advogados alagoanos? Eu acho que isso é um absurdo. Acho que a intolerância é ruim, independente de que lado venha, esquerda, direita. A intolerância é incompatível com o Estado de Direito, com a democracia, com a pluralidade de pensamentos, que é o que a nossa Constituição resguarda. E a Ordem vai estar sempre na defesa dessa trincheira para preservar a democracia, a liberdade de pensamento e, sobretudo, se insurgindo contra essas violações que ainda acontecem, violações constantes, e que a Ordem tem feito, inclusive, um grande trabalho através da nossa Comissão de Direitos Humanos, relatórios de violações sistemáticas, inclusive com pessoas custodiadas no sistema prisional. Isso tem sido reportado ao Ministério Público, que com certeza está tomando as providências ou irá tomar as providências adequadas. Marcos. Bem, Wagner, uma análise das leis brasileiras, né? As chamadas brechas jurídicas, ela ajuda ou atrapalha aí o advogado? Essas brechas, né? Qual a sua opinião? O advogado tem que se especializar mais em descobrir as brechas ou não? Veja, Marcos, o que a gente tem hoje é uma grande quantidade de legislação. A cultura brasileira é uma cultura política que entende que quanto mais leis, melhor. E muitas vezes não se resolve as coisas com a lei. Muitas vezes a lei até atrapalha. Então, eu vejo que o papel da advocacia, o papel do advogado, do jurista, da advogada, é sobretudo tentar interpretar, sistematizar, compilar, servir de instrumento para a formação de jurisprudência que tenta, por sua vez, né, o corpo de decisões dos tribunais superiores, dar uma segurança jurídica ao sistema. Porque todo dia surge uma nova legislação. E como é que você vai regular determinadas situações similares com leis que toda hora mudam, né? Então, assim, o papel da advocacia é esse. Não vejo como brecha, vejo como uma dificuldade do nosso próprio sistema de reputar à legislação o papel de resolver todos os problemas que a gente teria que resolver, muitas vezes apenas com bom senso. Presidente Wagner, quero aqui agradecer a sua participação no programa Ponte. Até uma próxima oportunidade. Quero agradecer a participação do meu colega Marcos Vasconcelos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.